Feliz 2021, que alegria começar o ano com a sua presença. Você que está acompanhando já o canal há tanto tempo, muito obrigado por esse prestígio, por esta graça de termos junto percorrido este tempo, mas agora que esperamos que todo este ano estejamos juntos para que a gente possa realmente crescer nessa vida espiritual. Temos aí muitas novidades, também lá no meu canal pessoal tem várias novidades que vocês possam aproveitar cada uma delas. Bom, hoje nada melhor do que começar com Nossa Senhora, começar o ano colocando a nossa vida diante dela. Por isso, o meu primeiro convite a você é: coloque a sua vida hoje diante de Nossa Senhora, coloca também a vida da sua família, consagra ela, deixa ela te visitar nesse dia de hoje. Eu queria falar sobre este tema, o tema da visita. Você já percebeu que tem maneiras de visitar alguém e de ser visitado? Tem algumas coisas que aparecem no Evangelho que podem nos trazer um pouco da luz da presença do Senhor. Que possa o Senhor nos abençoar e vamos juntos nessa meditação diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos direto então ao texto, está em Lucas capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram e glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias da circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Olha que interessante. Esses pastores vão e percebem que tudo aquilo que havia sido falado com eles está acontecendo naquele momento. Aquele menino é encontrado da forma com que foi profetizado a eles e eles chegaram lá anunciando a boa nova a Maria, a José, que estavam lá com o menino, e eles ficaram maravilhados. Depois daquilo, os pastores voltavam glorificando e louvando a Deus. Percebe o seguinte: esses pastores, eles vão lá e fazem uma visita. Assim que eles percebem que aquilo que o Senhor havia designado eles para fazer naquele local, para perceber, para dar testemunho, eles vão de volta, eles voltam, ou seja, eles se retiram. Tem algumas traduções que usam essa palavra. Eles se retiraram. E essa palavra também é usada quando Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel anuncia e depois ele se retira. A visita, então, que é uma manifestação de Deus, é uma visita que você vai, leva a palavra de Deus, leva aquilo que é necessário, não é leva fofoca, não é leva os problemas, não, leva a palavra de Deus. E eu queria que vocês pudessem entender isso. Leva-se aquilo que Deus chama a nós a entregar naquele lugar, a dizer, a declarar. Já pensou se todos nós, antes de visitar alguém, e pena que hoje cada vez mais as visitas se tornam uma coisa realmente secundária, às vezes só em torno das famílias, mas a gente precisa voltar a tudo isso. Está certo que nós estamos vivendo numa condição especial, talvez agora neste tempo não é possível fazer isso, mas eu quero que vocês percebam um detalhe para que quando vocês puderem, assim que essa pandemia, com a graça de Deus, acabar logo, vocês puderem visitar alguém, seria bonito você perceber naquela visita uma atitude ativa sua em relação à palavra de Deus. O que Deus quer que eu leve? O que o Senhor quer que eu dê testemunho? O anjo Gabriel vai para levar a palavra de Deus propriamente dita. Os pastores vão para lá para deixarem um testemunho daquilo que eles viram e perceberam, dos acontecimentos.
Você pode ser chamada por Deus a levar uma palavra concreta, mas pode ser chamada a dar um testemunho, a dizer algo da obra de Deus que você vai perceber muitas vezes enquanto você escuta aquela outra pessoa, quando você percebe o ambiente que aquela pessoa está, e ali cabe então um testemunho. Então, quando você for visitar alguém, pede a Deus a graça de que possa levar ele a esta pessoa. E você vai ver uma obra extraordinária acontecendo. Você vai perceber que Deus começa a utilizar-se de você para que você possa ser este canal justamente da graça na vida daquela pessoa. Mas aí também tem um outro detalhe. O anjo Gabriel, depois de ter anunciado, ele não fica lá. Aqueles pastores, depois de ter testemunhado, eles se retiram. Eles se retiram por quê? Porque não é importante tanto eles, é importante o que eles levam. Não é aquilo que eles fazem, mas o que eles levam. Porque aquilo que eles levam, que é a própria presença de Deus, aquilo sim vai ser sustento, aquilo sim vai fazer com que aquela casa seja construída sobre a rocha. Mas se nós muitas vezes visitando alguém, queremos que a pessoa se atraia por nós, acaba que a mensagem ela fica secundária, vira muito mais uma questão afetiva, e não tem nada de mal nisso, é ótimo que as pessoas gostem de você, é importante que você tenha empatia, é muito bom, mas tem que ser algo maior do que isso. Você precisa levar algo maior do que isso. E ao mesmo tempo, quando você é visitado, você precisa guardar aquela visita e entender o que Deus está querendo te dizer com aquilo que foi te falado. E eu não quero dizer só com pessoas santas que vão na tua casa, não. Porque você precisa extrair, porque quem busca a santidade tem que extrair até das más companhias, más visitas, vamos dizer assim, você precisa extrair dali o que Deus está querendo te dizer. Muitas vezes, e você percebe isso na atitude de Mariana, ela começa o quê? Ela começa a guardar para depois meditar, refletir, porque ela não entendia aquelas coisas ainda. Mas ela sabia que nada era obra do acaso, nada era simplesmente uma visita qualquer. Ela sabia que dali tinha algo que Deus queria comunicar para ela. Imagine que se toda a visita que nós recebemos, nós fizéssemos isso, entendêssemos que aquilo que nós estamos recebendo tem um valor extraordinário. Quando nós ficamos um tempo de clausura mais fechado, nossa fraternidade aqui dos adoradores teve um ano que nós fizemos uma experiência mais fechada. E é muito interessante essa experiência. Por quê? Porque cada pessoa que nos ia visitar era uma novidade. Por quê? Porque as visitas não eram comuns, a gente não saía para fazer visita às pessoas, mas as pessoas iam até a fraternidade. Quando elas chegavam lá, cada palavra, cada gesto, tinha um sabor especial, porque primeiro havia um ambiente de silêncio, propício para meditação, para reflexão. Depois, quando você tem algo com um pouco, e você começa a ruminar, a saborear cada palavra que a pessoa diz. Mas quando você está acostumado com um monte de palavra, com um monte de coisa, celular, mensagem, aquilo acaba se tornando mais uma coisa na sua vida e você perde a graça de extrair daquelas palavras, daquela visita, algo bom. Por isso, não deixe passar as visitas em vão. E você, quando for visitar alguém, não queira simplesmente que a visita fique com a sua simpatia. Não, vai além disso. E percebe a graça de Deus que quando você se retira e deixa Ele, a obra que se realiza ali é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Por isso, nesse dia consagrado a Nossa Senhora, quero pedir a ela que de forma especial nos ensine a cuidar, a zelar. Ela que cuidou, sendo mãe de Deus, cuidou de cada um de nós, possa cuidar também para que a gente possa cuidar de outros. Eu queria encerrar esse dia dando a bênção que está na primeira leitura sobre vocês, sobre o início desse ano, sobre tudo aquilo que nós vamos viver juntos. Então peço a bênção pela intercessão da Virgem Maria. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e compadeça de ti.
o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.